um quadrante, tá? Quadrante, porque dividiu em 4. Então aqui, ó, a gente vai ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Importante, esses pontinhos, né, que estão nas fronteiras dos quadrantes, eles não pertencem a nenhum quadrante, tá? Eles estão na parte, né, que separa um quadrante do outro. Essas partes a gente vai chamar de eixos, tá? Então esses pontos estão exatamente sobre os eixos que a gente vai passar a chamar, né, não mais de x e y, isso vai ficar lá com Glaucio, a gente vai começar a chamar de eixos trigonométricos. Tudo bem? Faz sentido até aí? Bom, agora, por que esses eixos trigonométricos vão ser tão importantes e vão estar conectados com seno e com cosseno que a gente viu na aula passada? Bem devagar, vamos começar primeiro a falar de uma nova forma de trabalhar os ângulos. A gente, naturalmente, né, trabalha com graus, né? Mas com a trigonometria chegando forte aí, né, é importante a gente fazer a transição para o radiano, entender o que é o radiano, entender qual é a vantagem de ter essa medida radiano, tá? Então, para isso, eu preciso primeiro definir o que é um radiano. Um radiano é um ângulo, ó, um ângulo que compreende um arco com a mesma medida que o raio. Pô, Vigor, mas para que isso é importante? Né? Eu estava tão feliz com grau. O grau era lindo, né? Eu sabia que uma volta tinha 360 graus, meia volta tinha 180 graus, um quarto de volta tinha 90 graus, era tudo maravilhoso no mundo do grau. Calma, né? Por que eu vou começar a falar de radiano? Porque o radiano vai ter uma vantagem de relacionar o ângulo com o comprimento, né? O ângulo com o comprimento do arco. Vai ser 1 para 1. Ó, 1 radiano, 1 raio. 2 radianos, 2 raios. 3 radianos, 3 raios. E aí eu preciso que você se lembre da nossa aula de circunferência. Lembra da aula de circunferência? Qual era o contorno da tua circunferência? Qual era o valor, né, da medida do teu perímetro da circunferência? Quem lembra? Cadê o meu chat? Vai ter outra aula depois ou só essa? Vão ter várias aulas depois, tá só começando. Vai até meia-noite hoje. Mentira. Tá? Leandro Vieira fica bolado. Enquanto o chat não me responde, deixa eu pegar meu café aqui, ó. Então, ó, eu sei que o comprimento da circunferência é 2πr. Lembra disso? Lembrou? Vamos lembrar aqui junto, ó. Aulas passadas. Ó, vamos lançar um remember aqui, ó. Olha lá, já o chat já tá pirando, ó. 2πr, ó. Então, quando você tem uma circunferência, o raio dessa circunferência é R, o contorno, o perímetro é 2π vezes o raio. Maviug, no que isso me interessa? Olha só, gente. Quando eu pensar num ângulo, ó, quando eu pensar num setor, olha o que acontece. Se eu tiver esse cara aqui, ó, tá? Se aqui tiver um ângulo e esse ângulo estiver em radianos, olha o que vai acontecer de legal. Ó, aqui tem um comprimento que eu vou chamar de L. L vai ser igual a θ vezes o raio. Mas viu, eu nunca vi isso. Viu lá na geometria plana. Só que a gente nunca trabalhou com radiano. A gente trabalhava com graus. Então você fazia o quê? Trabalhando em graus, você pegava o comprimento todo
né? E fazia uma regra de 3 para descobrir. Ah, olha, se o ângulo fosse 360 graus, o comprimento seria 2πr. Se o ângulo for 30 graus, o comprimento é x. Então, vamos descobrir esse comprimento. Acabou. Eu não preciso mais ter esse trabalho. Porque, ó, se for radiano, ó, se o ângulo for 1 radiano, o comprimento L vai ser exatamente o raio. Se o ângulo for 2 radianos, o comprimento vai ser 2 raios. Ou seja, é proporcional. Não gostei desse 2, não, ficou muito pequeno. Tá? Então, se eu tiver um ângulo genérico aqui, ó, tá aparecendo? Não, né? Tira. Se eu tiver um comprimento aqui, ó, se aqui o ângulo for θ, o comprimento é θ vezes o raio. Ó, um raio, 2 raios, θ raios, tá? Isso só funciona, tá? Caso o ângulo esteja em rad. Rad é radianos, tá? Radianos. Então aqui, gente, essa não é uma nova forma de escrever, né? É uma ideia que vai privilegiar, né, a relação entre o ângulo e o comprimento do arco, né? Aliás, ficou bem feio esse arco aqui, tá? Ângulo e comprimento do arco. Tudo bem? Ah lá, já tá com fome o pessoal. Vai ter muita fatia de pizza hoje, tá? Então o que vai acontecer de interessante? Ah, Vilga, eu preciso decorar esse negócio de radiano? Não, tá? Você precisa entender que radiano é isso aqui. Um radiano é o ângulo cujo arco é igual ao raio, tá? E aí por que se usa o radiano? Por causa disso, tá? Eu coloquei aqui, ó, eu botei no slide, tá? Uma parte que é relação, né, ou conversão entre graus e radianos, tá? E aí tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? A gente vai, para fazer essa conversão, comparar duas coisas. Duas coisas que a gente sabe, né, a medida, e sabe que as medidas são iguais. No caso, eu peguei como parâmetro uma volta, tá? A gente sabe que em graus, uma volta é 360 graus. Em radianos, ó, olha o que acontece. Olha bem pra cá, gente. Vocês viram essa ideia do setor? Ó, não é o ângulo vezes o raio, ó. O ângulo vezes o raio, o ângulo vezes o raio. Aqui, ó, o ângulo é um ângulo de quê? Você não sabe, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, né? Então esse contorno seria θ vezes R. Gente, se θ vezes R é igual a 2πr, é fácil ver que a volta toda significa 2π radianos, tá? Pô, Vilga, então pera aí. Então você está me dizendo que 360 graus é equivalente a 2π radianos? Sim, tá? Isso aqui é muito importante, né? Então eu posso escrever, eu posso dividir essa expressão aqui por qualquer número. Por exemplo, vamos dividir por 4. Ó, se a gente dividir por 4, o 360 vai dar quanto? 360 dividido por 4, 90.
2π dividido por 4 vai dar quanto? Π sobre 2. Bom, então você está me dizendo que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos? Sim. Qualquer relação que eu tire dessa primeira está verdadeira, né? É só eu dividir ou multiplicar tudo pelo mesmo valor, tá? Então, qual é a ideia que eu quero que você grave? Eu quero que você grave o seguinte: 180 graus é equivalente a π radianos, tá? Então, isso aqui vai ser o mais fácil da gente gravar. Tudo bem? Então você vai fazer o seguinte, ó, exemplos. 2π sobre 3 radianos. Como é que eu transformo para graus? Ó, eu vou pegar o π radiano, que está aqui, ó, π radiano, tá? E vou substituir por 180. Então vai ficar assim, ó, isso aqui, ó, tá aqui, ó, isso é 180. Então faz essa conta, 2 vezes 180 dividido por 3, 120, né? Ah, Vilg, então 2π sobre 3 radianos em graus vai ser 120. Ah, Vilg, mas eu não gosto desse negócio não, eu tenho que ficar pensando muito. Você pode montar sempre uma regra de 3, porque vai existir uma proporcionalidade. Se 180 graus é igual a π radianos, 2/3 de π é igual a quanto? Aquela coisa que você faz, vai montando a regra de 3. Tudo bem até aqui? Fácil? Sim? Ah, Vilg, como é que eu vou transformar de grau para radiano? Fala um grau aí pra gente. Ah, 98. Calma, pensa nos números que vai ficar bonitinho o negócio. Vamos botar um 240, tá? Então, ó, 240 não, que é o dobro, a gente já sabe. Vou botar 300. Então, ó, 300 graus. Como é que eu vou transformar para radiano? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer, né? Estratégia 1. Como vocês podem não ter entendido a regra de 3, você vai montar uma proporcionalidade assim. Ó, 180 está para π radiano, 300 está para x. Tá? Multiplicou cruzado, ficou assim, ó. Gente, eu não quero descobrir o x, eu vou passar esse 180 para lá, dividindo. Então vai ficar assim, ó. Agora, olha o que aconteceu. Vê se eu não peguei o 300, ó, o 300, multipliquei por π e dividi por 180. Ó, multipliquei por π e dividi por 180. Vai ser sempre igual, tá? Eu posso daqui fazer direto isso. Ah, Vilg, mas não gostei não. Eu quero melhorar aquela fração ali. 300π sobre 180 é um número muito feio. Você pode simplificar a fração. Ah lá, ó. O Pedro Prado botou assim, 1,6? Pode botar 1,6, tá? Mas se você quiser, pode deixar a fração. Então, ó, como é que seria isso? Cortou o zero, tá? Dá para dividir por 6, tá vendo, Pedro? Então, ó, deixa eu escrever aqui mais para cá, ó. Ó, se eu simplificar, ó, dividiu por 6, ó. 5π sobre 3 radiano, né? Não é
1,6 exatamente. Porque 5/3, né? É uma dízima, né? Vai ficar 1,6666666, tá? Então o ideal é você deixar em forma de fração. A ideia principal aqui é a gente saber converter um para o outro, tá? Essa é a primeira parte do nosso tema de hoje, tá? Pegar então um ângulo que está no ciclo trigonométrico ou não, olhar para a unidade que ele é dado para a gente e converter para outra, né, unidade. Beleza até aí? Sim? Tira um print. Foi. Olha só. Caraca, já está com a resposta? Poxa, tudo bem. Então já está com a resposta. Tá? Nos X Games Brasil, em maio de 2004, quando eu for para lá, o próximo slide deve estar com a resposta também. Tu já dá um Chovsky aí, tá? Então, ó, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, tá? A manobra 900, não sei se vocês andam de skate, né? Ela significa o quê? O número de graus que o atleta gira em torno do seu próprio corpo. Mas viu que o que isso tem a ver com o ciclo trigonométrico? Vem comigo para cá, ó. Ó, a gente sabe que uma volta é 360 graus. 2 voltas é 720 graus. Quanto está faltando para 900? 180. Pô, Vilg, então o 900 é o cara dar 2 voltas completas mais meia volta, tá? Pô, Vilg, mas é só isso? Caiu no Enem isso? Caiu no Enem isso, né? Saber que uma volta é 360 graus. Como é que pode? Não é fácil isso? É fácil, né? Então, por isso que eu coloquei aqui para você ver, ó, que ele pode perguntar coisas imediatas, tá? Agora, deixa eu vir para cá para vocês printarem. Deixa eu já ver se a próxima tá também com a resposta. Vai, tá com a resposta. Vamos tirar para eles não verem. Nesse bagulho aí. Isso. Vamos embora. Então, vamos agora olhar para a segunda questão do Enem. Mais uma vez, é uma questão que eu estou trazendo conceitos básicos, tá? Então temos aqui, né, uma estrutura que parece uma teia, né, que parece também um ciclo trigonométrico misturado com um plano cartesiano e coisas afins, né? Então, ó, no jogo mostrado na figura, uma bolinha descola-se somente de 2 formas: ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência centradas no ponto O. O ponto O tá aqui, ó. É o centro de geral. Tudo bem? Tá aqui o centro da Terra plana. Beleza? Então, ó, durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a sequência de movimentos. 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A e no sentido anti-horário, e aí tem que saber, sentido anti-horário é o positivo ou o negativo, né? Vocês não têm relógio mais, é tudo digital, é tudo celular, então tem que lembrar que sentido horário e anti-horário nós combinamos, né, como sentido positivo e sentido negativo, tá? Então, eu quero um ângulo de 120 graus. Gente, vamos pensar o seguinte, olha só, o que está acontecendo naquela circunferência, naquela pizza, né, que está ali? Ela está dividida numa série de setores. Os setores têm uma divisão exatamente igual. Então vem comigo aqui, ó. A divisão foi feita em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Se eu tinha uma circunferência, 360 graus é esse ângulo, e eu dividi em 12 pedaços, cada fatia tem qual ângulo central, gente? Fala pra mim, fala 30 pra mim. Foi 30, né? Ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, tá? E aí você vai completando a sua volta. Então, o que está acontecendo? Obrigado, Valéria! Ó, eu tô no ponto P. Eu vou andar 2 unidades no mesmo sentido que o O vai para o A. Então, o sentido, gente, ó, o O vai para o A, ó, é para fora. Tudo bem? Então, o ponto P, depois de andar 2 unidades para fora, ele vem parar aqui, ó. Ok? Até aqui você veio? Agora é a segunda fase, ó. Eu vou andar 120 graus. Se eu vier para baixo, o sentido é horário. Então eu vou para cima. Então, ó, 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus. Então eu vou parar justamente aqui, ó. Que letrinha é essa? F. Então a resposta, ó, vai ser a letra F, que está ali na alternativa D de dado. Tudo bem, gente? Também não entendi. Por que 30? Bruna, vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro para eu mostrar para você isso. Cadê meu apagador? Aqui, ó. Olha só. Por que 30, gente? Por que 30? Porque eu peguei uma circunferência, vou fazer grandona aqui para você, tá bom? E eu dividi assim, ó. Tudo bem? Eu dividi em 12 pedaços. Se eu dividir em 12 pedaços e todos os ângulos são iguais, isso aqui, gente, é 1/12 de 360 graus. Né? É isso. Dividir, então, em 12 partes iguais. Acabou. Quanto é 360 dividido por 12? 3, 0, fim. Tá? 30 graus. É isso. Foi? Tranquilo, gente? Isso aí, João. 12 pedaços em homenagem ao Vitor Israel. Beleza? Foi ou não foi? Então, essa é a ideia, tá? Então, vamos apagar aqui o desenho. Pã. Tá? Quero que vocês vejam que isso aí aparece no Enem de maneira bem básica, tá? Uma representação de andar no sentido horário, no sentido anti-horário, aquela coisa toda, né? Mas eu ainda não falei o que esse negócio de circunferência tem a ver com trigonometria, né? O que isso tem a ver com trigonometria? Quem pode me explicar? Vamos pensar o seguinte, tem um detalhe muito importante, tá? Tem um detalhe muito importante. Como não foi? Que resto, gente? Acabou. Você estava aqui, andou 2 para fora, 120 para lá. Acabou. Chegou aonde? No F. Tudo bem? Foi ou não foi, gente? Acabou a questão. Não? Quer que eu invente mais um passo? É isso, gente. Beleza? Vamos seguir? Então vamos seguir. Olha só, por que para fora? Vamos lá, Melissa. Ó, eu vou andar no mesmo sentido que do O para o A. Então, ó, do O para o A. Então, o sentido é para lá, ó. Ok?
É isso. Não entendeu ainda? Foi ou não foi, gente? Acho que foi, acho que agora foi. Tá? Agora, o que trigonometria tem a ver com isso? Olha só, nós conversamos na aula passada sobre o soca à toa, sobre o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente, né? E olha que interessante, eu vou colocar isso aqui de novo para a gente lembrar, ó. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é igual entre o cateto adjacente e a hipotenusa, tá certo? Agora, imagina o que aconteceria se no meu triângulo a hipotenusa fosse 1. Tudo bem? Se a hipotenusa for 1, acontece o seguinte, ó. O seno é exatamente o cateto oposto. O cosseno é exatamente o cateto adjacente. Pô, Vilg, mas e daí? No que isso, né, vai me ajudar? Por isso que nós criamos a circunferência trigonométrica ou o ciclo trigonométrico, um cara que tem raio 1. Porque olha que coisa interessante. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, eu quero que você veja esse desenho aqui, ó. Se aqui é 90 graus e aqui é 1, olha o que acontece. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Ó, o seno é exatamente quem? O cateto oposto. O cosseno é exatamente quem? O cateto adjacente. Tá? Mas viu que o que essa figura tem a ver com a circunferência, criatura? Olha comigo aqui, ó. Eu vou pegar esse mesmo triângulo e vou colocar aqui, ó. Ó, aqui é o raio desse cara. Então aqui é 1. Ó, se eu faço esse triângulo aqui, ó. Vou botar assim. Esse cara vermelho, esse cara azul. Dá pra ver que o azul é azul e não preto? Dá. Tá? Então se eu fizer aqui o meu desenho, ó, azul e aqui vermelho. Tá? Você tá vendo o mesmo desenho que eu marquei aqui fora. Tá? Então, se eu tô na circunferência, eu disse para você que é aqui que começa a marcação. Se eu andar um ângulo θ para cima, eu montei exatamente esse triângulo. Mas, Vilg, e daí? E daí que esse pedaço aqui, ó, é o cosseno do ângulo θ, e esse pedaço azul é o seno do ângulo θ. Ou seja, esse cara aqui, ó, esse ponto, né, eu vou projetar esse camarada aqui, ó. Tá? Então, ó, eu acabei de montar uma figura, ó, de modo que isso aqui, ó, é o seno. Por isso que a gente vai chamar esse eixo que está aqui de eixo dos cossenos e esse vertical de eixo dos senos, né? Essa é a ideia, justamente por conta desse triângulo, que eu acabei de apagar isso aqui, porque eu esbarrei, tá? Então eu quero... Tá embaçado? Embaçado é difícil, é isso? Tá difícil? Vamos lá, eu só peguei esse triângulo, ó, e botei ele aqui, ó. Tá? É o mesmo desenho, ok? Isso aqui é da aula passada, tá? Botei a hipotenusa valendo 1. Nesse desenho, a hipotenusa vale 1, porque o raio é 1, tá? E aí eu só trouxe esse desenho para cá. Nada até aí. Tudo bem? E isso aqui, então, vai dizer para mim o seguinte. Sempre que eu tiver um ângulo,
eu vou conseguir posicioná-lo na circunferência trigonométrica, no ciclo trigonométrico. Tá bom? E aí eu vou ter aqui, ó, ângulos no primeiro quadrante. Lembra do plano cartesiano? Ó. Lá do tio Glaucio. No plano cartesiano, a gente tem isso aqui, ó. Valores de x e valores de y. Aqui, ó, os valores de x e de y, eles são positivos. Né? Ó, porque aqui é o zero, para cá o x cresce, para cá o y cresce. Então aqui os valores de x são positivos. No caso aqui, ó, os valores do cosseno são positivos. Os valores do seno são positivos, né? Porque eu vou falar agora de seno e cosseno ao invés de x e y, tá? A relação entre o plano cartesiano e o ciclo trigonométrico é essa, ó. A gente vai chamar esse cara de cosseno e esse aqui de seno. Tudo bem? Mais pra frente a gente vai lembrar algumas palavrinhas que vão ajudar a gente, né? Vai ter uns detalhezinhos assim, tá? Bom, foi ou não foi até aí, gente? Eu tô indo bem devagar, tá? Foi? Bom, então vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá, tá? Vou mostrar aqui exatamente o desenho que eu fiz ali, ó. Tem aqui o ângulo, que aqui eu chamei de alfa, né? Você vai ver que o cosseno tá aqui embaixo, o seno está aqui em cima, ó. Esse é o eixo do seno. E para descobrir a tangente, o eixo tangente está aqui fora, tá? Tangenciando a circunferência trigonométrica, tá? Então, quando a gente desenhar o eixo tangente, a gente vai desenhar ele aqui fora, ó, verticalzão, bonitinho. Depois eu vou explicar por que que esse eixo é o eixo tangente, por que que não está em outra posição. Tudo bem até aqui? Pera aí. Quem não está entendendo, gente? Júlia Figueiredo. Por que a hipotenusa tem que ser 1? Vamos lá, Stephanie. A grande vantagem, né, para isso aqui funcionar é a hipotenusa ser 1. Por quê? Porque a hipotenusa não é o denominador aqui, ó, do seno e do cosseno. Então, se eu chamar a hipotenusa de 1, acontece exatamente isso. O cateto oposto vai ser igual ao seno e o cateto adjacente vai ser igual ao cosseno. É isso aqui, ó, que possibilita isso funcionar, tá? Porque o raio vai ser 1. Beleza? Se eu botar o raio valendo 2, aqui vai ser 2 seno e 2 cosseno. Vai ser tipo semelhante a esse cara, tá? Então não é tão interessante. Beleza? Bom, então vamos lá. Seguindo aqui a ideia dos eixos trigonométricos, eu vou ter que agora ampliar e passar o cara para os outros quadrantes. Para vocês não pirarem com o desenho que vai aparecer, que é isso aqui, tá? Eu vou mostrar passo a passo na próxima aula, no próximo tempo, né? Como é que funcionam as simetrias no ciclo trigonométrico. O que nos livros vai ser chamado de redução de quadrantes, tá? Eu vou achar ângulos que têm o mesmo seno e o mesmo cosseno e a mesma tangente que ângulos que eu já conheço, que são os ângulos bonitinhos do primeiro quadrante, tá? Então a gente vai fazer essa relação, essa conexão entre ângulos de medidas diferentes, mas que têm mesmo seno, cosseno e tangente. Só vai mudar o sinal, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, então não vou mostrar esse desenho, depois eu volto nele, tá? Quero mostrar para vocês o que acontece quando eu preciso aplicar os conceitos que a gente viu até agora em exercícios de vestibulares, né? Eu mostrei aplicações diretas do Enem, tá? Não piora não, homem feio. Não piora não. Para de assustar meus alunos, tá? Olha como é que é fácil. Olha aqui que é tranquilão, ó. Ao realizar um trabalho de trigonometria, Mercedes encontrou um ângulo que mede 3.780 graus. Para continuar seu trabalho, ela deverá converter essa medida para radianos. Como é que faz essa conversão?
Gente, já fizemos conversão de ângulo. Eu mostrei que caiu no Enem e também caiu na Unesc, tá? Então a ideia é pegar o ângulo 3.780, montar uma regra de 3 e descobrir o ângulo em radiano. Alexis já botou ali 21π. Será que tá certo, Alexis? Vamos ver, ó. 21π. Agora vamos fazer a conta de como é que o Alexis achou isso, tá? Deixa eu montar aqui, ó. Posso apagar essas coisas de ciclo trigonométrico? Vamos lá. Olha só. No próximo tempo, gente, como eu vi que vocês estão com um pouco de dúvida, eu vou mostrar como é que funcionam os valores de seno e cosseno no ciclo com valores para o ângulo, tá? Para vocês entenderem, já que a gente já conhece a tabela trigonométrica, né, dos valores notáveis, né, do 30, 45 e 60, eu vou mostrar isso para vocês. Vou fazer um desenho grandão aqui para a gente construir. Então vamos fazer só essa conversão de ângulos para a gente ir para o intervalo e voltamos já. Ó, questão 1 diz o seguinte. Ó, temos aqui 3.000, é 3.000 e quanto? 3.780 graus e nós queremos passar isso para radianos, né? O que eu expliquei para vocês? Você pode montar a regra de 3 ou você pode diretamente escrever isso aqui, ó. Pegou 3.780, multiplicou por π radianos e dividiu por 180 graus. Por quê, gente? Porque isso aqui não são valores equivalentes. Então é como se você estivesse multiplicando por 1, tá? É só para escrever diferente. E aí, na verdade, ó, a gente vai fazer só isso. Ó. Cortou o zero. Vamos fazer a divisão. 378 por 18. Então, ó, 2 vezes 18 dá 36, então o resto é 1. 18 por 18 dá 1, resto 0, né? Então aqui é fácil ver, já que o resultado é exato, que dá 21 radianos, perdão, 21π radianos, está na letra D de dado, tá? Foi ou não foi, gente? Eu acho que essa parte de conversão de ângulos é muito tranquila, tá? E aparece nas provas, então é importante que vocês saibam. Show? Até aí, beleza? Tranquilo até aí? Fácil de ficar doido. Tá? Então a gente vai terminar esse primeiro tempo por aqui. Deixa eu sair da frente para vocês printarem, tá? E aí eu volto no segundo tempo falando de novo do ciclo trigonométrico e das conversões de senos e cossenos, olhando os sinais. Tá? Beleza? Então, até daqui a pouco. Ah, quer a regra de 3? Eu monto depois na próxima aula, tá? Vocês vão ver que vai chegar na mesma conta que tá aqui. Ok? Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.